pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula, né? Nossa primeira aula aqui agora de Ética Profissional e Legislação Aplicada. Nós vamos começar a partir do slide 38, ok? Vou aqui virar a câmera aqui para começar. Pronto, deixa eu diminuir aqui o tamanho para a gente começar. Já nesse slide aqui, já passamos moral e ética, consciência moral, já passamos por ética, cidadania, direitos humanos, passamos tudo isso e iremos chegar na questão sobre, agora vamos falar um pouco, eita, vamos passar a falar um pouco agora sobre democracia. Ok, chegando justamente nesse slide, eita, voltando. Bom, democracia, vamos lá, esse é o nosso assunto hoje. Deixa eu só ir um pouquinho mais para cá, passei na frente do slide para não atrapalhar. Então, democracia, como vocês estão vendo aqui também, ele vem do grego demo, que significa povo, e cracia, governo, ou seja, governo do povo, né? Quando se dá o direito do povo decidir pelas suas escolhas, né? Esse termo foi muito utilizado porque antigamente nas civilizações antigas, né, tinha sempre o rei, um mandatário de tudo, e o poder do rei era hereditário, passava de pai para filho, uma sequência constante. Com isso, né, houve bastante discursos na época, principalmente na época da Grécia e na Roma, né, sobre a questão do poder. O poder realmente ele ser dado ao povo, porque o povo, em sua grande maioria, é o povo. Depois veio o sistema feudal, eu não vou entrar muito na questão da história sobre isso. Mas, né, é um sistema que as pessoas de um país podem participar de uma vida política, né? É a situação do nosso país, Brasil. Existem poucos países no mundo ainda que existe um autoritarismo, que existe muitas falsas democracias, sim, bastante, mas existem poucos países que ainda utilizam o imperialismo ainda, mas com o tempo, né, a evolução da sociedade vai analisar que isso não tem realmente necessidade. Então, esta participação pode ocorrer através de eleições, né, que vai acontecer agora no próximo mês, agora em novembro, plebiscitos e referendos, né, é bastante interessante. Eu acho que o último plebiscito que eu participei foi o plebiscito do desarmamento, né, acho que foi muitos anos, acho que foi a minha primeira eleição, acho que eu tinha 16 anos, acredito que seja mais ou menos essa época, que foi em 2000, 2002, 2003, não me recordo direito não. Então, na democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestação de suas opiniões. É bastante interessante. A nossa Constituição Federal, a Constituição Federal, que é a nossa carta maior, que dá orientação a todas as leis e regimentos no nosso país, que foi promulgada em 88, ela trata muito sobre, ela é baseada na democracia, né? Porque o nosso país é um país realmente democrático, né? As pessoas não foram eleitas para exercer atividades e funções. Então, a democracia é um regime, né, de organização social mais eficiente para se cultivar e se praticar a liberdade de ação e de expressão, né? Existem algumas situações, né, que em nosso país, né, a gente não tem ainda a questão de liberdade de expressão em alguns termos. E às vezes tem e nós não sabemos usar. Mas é um balizador, é um balizador a questão. Então, embora tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia ela foi pouco usada pelos países até o século XIX, até este século, né? A gente teve muitos países que foram trocando a questão do imperialismo pela república, né? E como ele integrou a democracia, e é bastante interessante. Até este século, grande parte dos países do mundo usavam sistemas políticos que colocavam o poder de decisões de mãos de governantes, né? A história que eu falei, temos aqui a foto de um imperador, né? Bem vestido, com o sapatinho da moda, tudo isso aí. Então, já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo, né? Houve a mudança. Aqui, acho que no golpe de 64, né? A ditadura militar de 64, até acredito que seja o ano de 88, foi muito difundida a questão. Mas em 64 até 88, as pessoas não tinham direito de liberdade, né? Aí foram, durante vários protestos que aconteceram, chamados Direta Já, e conseguiram trazer realmente a democracia para o nosso país, e hoje nós vivemos nela. Então, o Brasil, o país que a gente vive, né, ele tem um regime democrático, né? Então tem a explicação na frase. No Brasil, as pessoas podem escolher seus representantes, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governantes, presidentes,
através do voto nas eleições. Existe liberdade de expressão e os direitos de manifestação são garantidos pela Constituição Federal de 88. Né? Para ser decidido o direito de greve aqui aos professores do governo do estado de Pernambuco em questão por diversas situações. E é um direito, né, constitucional permitido, na qual uma categoria pode lutar. A única categoria que é retido o direito de manifestação são os militares. Né? Isso está na Constituição Federal. Eles não podem ter associação e não podem fazer a questão de movimentos, paralisações e greves. Não pode. Pela Constituição não é permitido. É anticonstitucional. Por isso a palavra anticonstitucional. O que é anticonstitucional? É o que a Constituição não permite ou não tem na Constituição. Ok? Temos aqui algumas fotos, né, de algumas mobilizações pela liberdade. A polícia correndo atrás do rapaz, o rapaz caiu, eu acho. Aí o outro já ia pegar aqui, né? Então, deixa eu botar aqui. O outro já ia pegar aqui. Negócio complicado. Amanhã vai ser o do DRI, né? Eu acho que isso aí foram as lutas estudantis, né? Referente às diretas já. Temos aqui Viva a Democracia, né? Temos aqui várias pessoas. Fora Collor, cadeia neles, né? Da CUT, né? E é muita coisa, né? No país, quando a gente fala de democracia e mistura com política, é complicado. Então, a exclusão social, pessoal, diz respeito à impossibilidade de acesso do indivíduo às mesmas condições de vida e desenvolvendo suas plenas potencialidades e possibilitando também aos demais de poder ter uma raiz, uma série de causas, dentre as quais o fator econômico, social, racial, de gênero ou qualquer outro sobressai sobre um fator determinante causador de exclusão, né? Hoje existem muitas políticas públicas voltadas para a questão da inclusão social, que é extremamente importante. Eu vejo o Enem um belo exemplo de inclusão social, né, que garante a todos, de forma igualitária, né, o acesso a universidades públicas, né, que no Brasil a universidade é pública, nos Estados Unidos não, nos Estados Unidos é tudo pago. Então, democracia hoje é vontade da maioria, é vontade da maioria com respeito às minorias, né? A questão, você tem uma votação de escolha, né? Recentemente saiu uma enquete da escola para saber o interesse sobre o ensino presencial ou sobre o ensino remoto. Então as pessoas têm o direito de escolha, de representar, mas é aquela história, é a vontade da maioria com respeito às minorias, tem que respeitar a opinião dos outros. Minorias não podem ser oprimidas pela maioria, todos têm direito. Tem a questão, tem aqui o Sindjus.org. Diferença. O direito à diferença se releva nas diferenças individuais, de crença, de gênero, de idade. Respeitar é dar espaço para estas diferenças se manifestarem e uma atitude democrática desejável. O grau de desenvolvimento da democracia pode ser medido por este respeito, né? Todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar unido, todo mundo tem que estar indiferente. A gente somos todos iguais. A diferença é, como dizem, respeitar e dar espaço para as diferenças. Respeitar a opinião, respeitar o espaço dos outros. Eu acho que a gente discutiu bastante sobre ética, sobre moral, sobre direitos humanos, né? E falar muito o que poderia ser colocado na nossa escola, tudinho. E foi bastante interessante o que foi discutido em relação a isso. Deixa eu passar para o próximo. Desigualdade social, né? Existe uma desigualdade social enorme, principalmente financeira, né? As pessoas, ricos têm muito dinheiro e pobres não têm dinheiro. E, por exemplo, é criado a partir das relações sociais. Né? Ricos têm direito à educação e saúde de qualidade e pobres não. A sinalização das ruas é pensada apenas para quem vê. Né? A gente vê a situação, um rapaz com uma sandália de plástico e outro com um sapato italiano de couro, legítimo. Né? Temos aqui a tolerância, deixa eu voltar aqui, a tolerância, né? Isso aqui é uma representatividade, né, dos direitos das crianças, né? Uma estátua que foi lançada ao fundo do mar. Bastante interessante isso aqui. Equidade. Equidade é bastante interessante quando se fala de equidade. Todos são iguais em direitos. Direitos de ir e vir. É o direito que a pessoa tem de fazer suas coisas baseado na Constituição. Por exemplo, eu tenho vontade de roubar. Não. Você não pode roubar. A Constituição não permite. É um crime. É um crime, então não pode fazer isso. Seus gostos, seus desejos têm que ser balizados. Então, mas tratar os outros sem considerações necessidades específicas gera desigualdade. Equidade é a diferença dentro da igualdade. Sem equidade não existe a democracia, né? Tem que ter equidade, que significa equilíbrio, tem que ter um equilíbrio, né? As minorias têm que ser representadas, as maiorias que têm que ser respeitadas. Então todos têm que viver no equilíbrio. Por isso que é a democracia. Você tem que entender o espaço do outro, né? Você tem que entender, se colocar às vezes no espaço do outro. Desigualdade
Boaventura Souza Santos, sociólogo português, disse que temos direito a reivindicar a igualdade sempre que a diferença nos inferioriza. E temos direito a reivindicar a diferença sempre que a igualdade nos descaracteriza. Então é bastante interessante esse pensamento de sociólogo português sobre desigualdade. Então, acabar com a exclusão social e com a discriminação. As minorias significa garantir a todo o respeito aos direitos fundamentais e a eleição da dignidade humana como farol iluminador de todas as relações do seio da sociedade plural. Então, quando se fala muito da exclusão social, né, as pessoas têm que ser inseridas, né, têm que ser ouvidas, né. A gente fala muito sobre a questão racial, né. O Brasil é um país mistificado, né. Essa questão de raça, de cor, nós somos um país múltiplo, né. Tem a questão bastante interessante quando se fala da questão da acessibilidade a todos, né. Uma coisa é as cotas raciais. Pelas cotas raciais, meu nariz, né, que é largo, meus lábios que são grossos, eu tenho características raciais de negros. Não tem nenhum problema. Nós somos um país que foi misturado por indígenas, por negros e por portugueses, europeus em geral. E misturou. Nós somos uma miscigenação de raça, né? E tem que garantir o respeito a todos, a igualdade a todos, a acessibilidade a todos, independente de cor, de raça, de credo, de religião, de orientação sexual, de tudo. As pessoas têm que ser respeitadas. A gente vê muita falta de respeito, principalmente nas mídias sociais, quando a gente vê que acha que tudo se pode. Não é nada que se pode. Não, tem que ser respeitado todo mundo. Tem que ser ouvido todo mundo, com respeito, com dignidade, em referente às pessoas. Temos aqui as 4 dimensões dos direitos fundamentais, que a gente vai falar um pouquinho. Então, por fim, não há democracia sem direitos e deveres. Sem direitos e deveres e sem justiça. Muitos acham que a justiça realmente é só para ricos, né, que contratam bons advogados, que acham brechas na lei, né, as famosas brechas na lei. O que é uma brecha na lei? A brecha na lei é quando a pessoa, ela, baseada na Constituição, ela vê algo que possa lhe beneficiar. Aí é chamado de brecha na lei. Então, também é sempre oportuno lembrar que nem sempre o que é justo de direito e nem sempre o que é de direito está na lei, né. A gente fala muito das ações políticas, né. Estava até comentando uma reportagem ontem sobre o 5º Constitucional. O 5º Constitucional é dado uma cadeira a um representante formado do curso de Direito para se tornar desembargador sem fazer concurso público. Então, por exemplo, eu faço o curso de Direito, eu sou indicado pela organização, pela instituição AB para me tornar desembargador por essa vaga chamada 5º Constitucional, e eu me torno desembargador sem fazer o concurso público. Aí que está acontecendo um caso aí bastante interessante. Essa pessoa que não fez concurso público, que só tem um curso de Direito, que se tornou desembargador pela Constituição, pelo 5º Constitucional, tá para ser juiz federal, esqueci até o nome, ministro do Superior Tribunal Federal. Então é um salto muito grande, né? A gente tem que ver que existe no nosso país, né, muito, ao meu ponto de vista, existe muito mais a questão da corrupção. A corrupção existe e é algo enraizado, é algo dentro desse sistema político que a gente vive. E se a gente não resolver esse problema, pessoal, vai atrapalhar muitas gerações futuras. Por isso que o Brasil não vai para frente. Ele sempre é puxado pela má qualidade de vereadores, pela má qualidade de prefeitos, pela má qualidade de deputados, senadores, governadores, presidentes em geral. Então estamos realmente numa situação bastante complicada, na minha opinião. Então, eu vou finalizar aqui, justamente o slide, deixa eu só confirmar aqui, no slide 54, nós começamos no slide, 38 e paramos no slide 54. Desde já, agradeço a participação de todos, agradeço fielmente todos assistirem a aula. Qualquer dúvida, comente aqui no YouTube que eu irei responder assim que possível. Ok, pessoal? Eu estou tentando realmente trazer umas boas aulas para vocês no decorrer. Muito obrigado. Até mais. Olá pessoal, voltei aqui rapidinho para relembrar vocês de colocar o comentário aqui embaixo, o nome de vocês e a turma para poder validar a sua presença. Só vai ser validada a presença se você colocar o seu nome e sua turma durante o horário de aula. Fora do horário de aula, pessoal, não precisa mais, porque
a validação do CIEP já foi encerrada. Então não esqueçam, durante o período de aula, você colocar o seu nome e a sua turma aqui embaixo. Muito obrigado, é somente isso e muito obrigado.